Bom, qualquer probleminha no som aí, vocês me avisem, tá? Que Jesus nos abençoe, nos inspire para que a gente possa fazer um bom estudo, como disse a Jane, tirar essas lições para poder aplicar no dia a dia. O texto de hoje eu tirei do Caminho, Verdade e Vida, livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 40, Tempo de Confiança. Nada mais propício, né, nos momentos que nós estamos vivendo hoje. Então, tempo de confiança. E ele começa assim. E disse-lhes, onde está a tua fé? Jesus, ele gostava de fazer essas perguntinhas, né? Ele gostava de fazer com que os discípulos refletissem com essas perguntinhas. Só que antes de eu entrar no texto aqui, eu vou ler o texto da própria Bíblia, que é Lucas 8, 25, que é um trecho curto, e que, ó, pode ver aqui, gente, Bíblia Sagrada. E ele, é assim, Jesus acalma a tempestade. Ele vem logo depois daquele texto em que diz que Jesus fala, onde está minha mãe, onde estão os meus irmãos? Mas espera aí. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse, entrou num barco, passemos para o outro lado do lago. Olha que é Jesus que estabelece o itinerário. Passemos. Ele vai com você no seu barco e diz, passemos para o outro lado. E partiram. E navegando eles, olha só, Jesus estava orientando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento do lago e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo, mestre, mestre, pereceremos. Desesperados eles estavam. Levantando-se, repreendeu o vento, a fúria da água, este cessaram e fez-se a bonança, ou seja, ficou tudo tranquilinho. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Vocês percebem que Jesus perguntou assim, ó, onde está a vossa fé? Eles estavam só maravilhados com o que tinha acontecido. E aí eu vou entrar no texto agora. Quando Jesus faz essas perguntas, por exemplo, o que queres que eu faça? Né? O que queres que eu faça? Quando ele perguntou para o cego de Jericó, no Lucas 18, lógico que ele sabia que o cego queria que era para curá-lo. Mas o que queres que eu faça significa que ele quer ver o que ele extrai daquela pessoa de vontade para dizer. Ou então, quando ele falou assim, ó, o que fazes de especial quando você saudar os seus irmãos, os seus amigos, os seus conhecidos? O que você faz de especial? Em Mateus 5. Ou então, quando ele está andando na praia, e tem dois que estão do lado dele, ele olha para eles e fala assim, o que buscais? Em João 1,38. E tem aquela pergunta que eu acabei de citar, quando ele está conversando com a multidão, e alguém chega e fala, mestre, tua mãe e teus irmãos estão aqui. Ele olha para eles e fala, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Pergunta essas que faziam com que os discípulos refletissem. E à medida que você reflete, você às vezes começa a mudar de rota. Obriga a refletir, exercita o pensamento. E vamos entrar então no texto. Mas antes disso, olha só que interessante. Ele entrou no barco. Supondo que o barco, Jesus vai fazer uma travessia conosco. Ele entra no nosso barco, que simbolicamente, metaforicamente, pode ser o nosso corpo. O mar representa, até pelo problema da água, né, nascer da água, ele representa o quê? Ele representa a nossa encarnação. A travessia é aquilo que nós vamos passar dentro da nossa encarnação. Jesus adormeceu. Quando ele adormece, tem duas saídas.
Ou ele confia muito em você, ou você deixou que ele adormecesse dentro do seu coração. A tempestade são os perigos que nós vamos passar na nossa encarnação, no mar, mar esse que oscila entre ondas e calmaria. Mestre, pereceremos. Quer dizer, eles gritam em altos brados, em desespero, quando eles deveriam ter serenidade, porque o Cristo está com ele no barco, nessa travessia. E ele pergunta, onde está a vossa fé? E o texto começa assim. A tempestade estabelecera perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados, quando, na verdade, eles deveriam ter serenidade e tranquilidade. Atende-os o mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? Por que onde está a vossa fé? Porque ele entrou no barco, ele estabeleceu a travessia, essa travessia que nos foi autorizada quando nós reencarnamos. E ele está conosco. E na hora da tempestade, na hora que é para comprovar a sua fé, você desesperado, né, diz, pereceremos. Quer dizer, você acorda já dando o veredito. Olha, pereceremos. Você nem pergunta para ele assim, o senhor poderia me ajudar? Estamos com um probleminha aqui nessa tempestade. Você sabe que ele está do teu lado. Onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. Dá para fazer várias interpretações. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança. Quando eu desperto para a necessidade do Cristo, quando eu desperto para essa necessidade do Cristo, eu devo acordá-lo dentro de mim. Por quê? Por que confiança? Paulo fala assim, ó, guardai a vossa fé na consciência pura. A nossa confiança, ela é colocada em prova nos momentos de tempestade. O que eu espero dessa relação minha com o Cristo, com o Evangelho, com o itinerário que ele fez para mim, com essa carta náutica que é o Evangelho que nós devemos usar? Eu devo usar isso exatamente nos momentos mais difíceis. Também. Nós somos testados nas tempestades e acordamos o Cristo com o propósito pessimista, morreremos. Ou seja, eu não estou dando a chance nem de exercitar a minha fé. E após essas tempestades, quando nós ultrapassarmos esses problemas difíceis, emergiremos com mais fôlegos e para futuras travessias. Quando tudo parece obscuro e perdido, em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Aí tem uma coisa bem legal. Fé no tempo que lhe é próprio. Cada momento da nossa vida, nós teremos chances de exercitar essa fé. Existirão momentos de, como nós falamos, de tempestade e momentos de calmaria. O que é a fé? A fé é ligada à fidelidade, ao dever. E o prêmio da fé, o que é? O prêmio da fé é tranquilidade e paz, para que nós não naufraguemos ou cheguemos extenuados até a outra margem da nossa encarnação, mais endividados. E aí reprogramamos de novo uma outra travessia. Emmanuel diz, se não me engano, no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, ele fala assim, ó, é por adorá-los nas igrejas e menoscabá-los ou desprezá-los nas ruas que naufragamos nas travessias. Jesus não faz distinção entre o templo e a oficina. Por quê? Porque nós devemos ser a mesma coisa no seu centro, no seu templo, na sua igreja, onde você estiver, que você treine isso, você tem que ser a mesma pessoa nas ruas, porque ele nos deu a carta náutica, ele nos deu o evangelho para que a gente consiga exercitá-lo no dia a dia. E em João 16, ele fala exatamente assim, ó, eu venci o mundo, vocês passarão por aflições nessa vida,
Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele diz eu venci o mundo, é porque ele já fez essa travessia e está conosco no nosso barco para que nós o despertemos. Ou então, ele dorme porque ele confia muito na gente para atravessar esse mar oscilante até a outra margem. Certo? E ele continua o texto. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Esse texto, gente, Emmanuel pegou lá do Eclesiástico 3. Trabalho, descanso, plantio, colheita. Olha como ele busca coisas do Velho Testamento, da primeira revelação, e faz essa mescla, porque a pedagogia divina, ela veio desde que o ser humano começou a tomar consciência, esse senso de espiritualidade. Ele vai buscar lá em Eclesiástico. E quando ele fala assim, ó, ninguém exercitará o otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. Ora, é uma coisa engraçada. Você vai ser otimista quando seu time está ganhando de 6-0? Não, você vai ser otimista quando seu time está perdendo de 3. Você vai ser otimista numa tempestade. E para que serve a tempestade? Ou você desperta para o Cristo que estava adormecido, ou você consolida esse compromisso com você. Você faz aquilo exatamente que o Cristo espera que você faça. Emmanuel fala assim, ele fala uma coisa muito interessante, se não me engano, na revista O Reformador, a fidelidade, ela precede a fé. Porque esse compromisso que aliás, a fidelidade, ela precede a comunhão. Porque esse compromisso que você tem de exercitar a fé, um dia você vai estar em íntima comunhão com o Cristo. E ele provavelmente vai depositar toda essa confiança nas tarefas que ele vai lhe dirigir. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjuguem para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. A hora que você está bem, a hora que você está tudo na calmaria, né, na bonança, existem muitos amigos que te cercam. Mas, quando você está na tempestade, o que acontece? Muitos deles saem. E é aí que você conhece os verdadeiros amigos. Eu posso dizer de Paulo, por exemplo, que era o preferido dos fariseus. E bastou ele ter a conversão dele em Damasco, todos os fariseus se distanciaram dele, e nem o amigo dele, que ia receber ele em Damasco, quis dar guarida para ele. Mas ele fez amizades verdadeiras na tempestade, como Lucas, como Barnabé, como Timóteo, como Ananias, e foi exatamente nos momentos mais difíceis, amizades sólidas. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidade de luta maior. Olha só. Lucas 15, fazê-lo ao mar alto. Fazê-lo ao mar alto, ou seja, depois que você passou por algumas tempestades, vá para outras tempestades, onde a pesca é mais abundante, mas a pesca de valores nobres também é mais abundante. Existem revelações que só serão dadas a você em águas profundas, no momento certo. Você não forja um marinheiro na praia, você forja um marinheiro em alto mar, em altas ondas. E quando ele diz, discípulos, naturalmente, esperem oportunidades maior. Emmanuel diz no livro Vinha de Luz, queres fortaleza? Não vos esquiveis da tempestade. Queres fortaleza? Queres solidificar essa relação que você tem com o Cristo? Não se esquive das tempestades. E aqui nós podemos classificar 4 tipos de pessoas, né? 4 tipos de comportamentos. Existem aquele comportamento adversário, como é o caso dos fariseus, ou de amigos que você explica, você prova cientificamente, você dá provas materiais, mas ele continua o seu adversário. Como os fariseus, né? Com aquela monoideia. Existe a multidão.
A multidão é aquela que vai ao sabor do vento. O vento bate para cá, ela vai, bate para lá, vai. Como Jesus, quando entrou em Jerusalém, aquela beleza, né? Ramos, chegou o Messias, e flores jogadas para ele. E o que aconteceu? Na cruz, toda aquela multidão se volta contra ele. Não tem muita opinião própria, não tem muita certeza daquilo que quer. Tem os discípulos. Discípulo, gente, é aquele que se afirma fiel, mesmo quando aquilo não lhe convém. Ele acha que ele está perdendo, ele tem compromissos, mas ele precisa confirmar o Cristo dentro dele. Ele precisa saber que o Cristo passeia, está na travessia dele dentro do barco. E ele tem que terminar essa travessia com o Cristo. Então ele acaba fazendo, não que ele não tenha convicção, mas ele paga um certo preço por ainda estar preso a algumas coisas. E o apóstolo é aquele que Jesus o envia, é aquele que Jesus pode confiar, é aquele que ele pode até deixar dormir no barco, porque ele já sabe que com aquela carta náutica ele vai chegar até o outro lado da margem. Carta náutica essa que são as experiências do evangelho vivida por ele. O Espírito Verdade, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: aos que forem fiéis estarão reservados postos mais difíceis. Ou seja, à medida que você vai conquistando, passando por tempestades maiores virão, mas você estará muito melhor preparado. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. Na atualidade dolorosa. Olha o momento que nós estamos vivendo hoje. E o socorro vem sempre. Porque é infinita a misericórdia celestial. Ele vai acordar no seu barco. Mesmo que você tenha despertado na hora do desespero, porque a misericórdia divina é infinita. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde estava a vossa fé? Porque quando eu desperto para a necessidade do Cristo, eu busco força naquilo que dorme. Ou seja, dorme dentro do barco, dorme dentro de mim. Agora, quando eu já possuo essa carta náutica, eu só acesso Cristo dentro de mim e confirmo a minha fé. Acalmo a tempestade. Tempestade essa, gente, que nós conseguimos controlar internamente. Existem tempestades externas e as internas. As internas são obrigações minhas. As externas são o que nós estamos passando. Pandemia, problemas de trabalho, problemas psicológicos. Quer dizer, o psicológico não. Mas, às vezes, advém de fatores externos. Essas eu tenho que saber enfrentar. Por quê? Porque a partir daí eu passo, se eu conseguir transpor essas tempestades, eu passo a ser exemplo até para as outras pessoas. E vou procurar outras ondas que eu sei que virão. E ele termina assim: onde está a vossa fé? Em outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se. O que é dominar-se? É ter equilíbrio, é ter serenidade, é saber que mesmo naquele momento difícil, eu preciso manter a calma. Eu preciso buscar aquilo que eu estudei para aplicar com serenidade e tranquilidade. Educar-se, que é o que ele diz aqui, que é o quê? É se disciplinar, é criar hábitos bons, e à medida que esses hábitos saudáveis, esses hábitos bons, esses hábitos evangélicos de enfrentar as situações vão se automatizando dentro de mim. E aí fica fácil acessar o Cristo e eu não preciso acordar ele no desespero. Ou seja, eu automatizo o bem que me foi passado pelo Cristo. E vencer serenamente com lições recebidas. Quando eu venço com serenidade, eu mantenho sempre o padrão vibratório de um pacificador, que mesmo nas horas mais difíceis, ele consegue enfrentar a tempestade com o Cristo dentro dele, sabendo que o Cristo pode confiar nele, fazendo essa travessia no mar das nossas encarnações, usando a carta náutica do Cristo, que é o Evangelho, para chegar até a outra margem e nos preparar para uma outra encarnação.